Tudo bem, meninas? Hoje a gente vai ter uma live sobre explante com o Dr. Ricardo Andrade. Ele já aceitou o convite. Oi, Dr. Ricardo, tudo bem? Oi, boa noite, Mari. Como vai? Tudo bem aqui? Muito frio aí em Curitiba? Aqui tá muito frio e por aí. Aqui também. Já está começando a chover. Vai ser um final de semana de bastante frio aqui, viu? Vai esfriar bastante. Sim, aqui eu acho que vai fazer sol no final de semana. Mas de domingo pra cá, nossa, que frio, que frio. Eu Ah, percebi que o é? doutor também tá com uma voz um pouco resfriadinha, assim. É um pouco mais anasalada, né? Hum. Mas então, doutor, hoje a gente vai conversar sobre explante, né? É um assunto que está bem em voga no momento, durante ali 2019, né? Durante a pandemia teve uma forte busca por explante, né? Eu queria que o doutor conversasse um pouquinho sobre isso. O que que é o explante? Bom, na realidade, o explante em si é uma incompatibilidade que a pessoa tem com a prótese de mama que ela colocou. Essa incompatibilidade, ela pode ser uma incompatibilidade clínica, por algum sintoma que ela apresente, ou pode ser uma incompatibilidade ao próprio desenho da mama, como ela ficou após a prótese. Então, aí nós temos os casos de explante. O que acontece hoje, em especial nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, também alguns casos na França, são grupos tentando advogar a teoria de que a prótese de mama em si seria extremamente lesiva ao corpo da mulher, né? O que a gente observa nos estudos científicos é que nós não temos uma relação direta entre as doenças reumáticas, as doenças inflamatórias e o implante em si. O que a gente observa é que, na maior parte dos casos, as pessoas têm fatores secundários, né? Então, a gente leva a retirada da prótese de mama fazendo o explante? Sim, o número de pessoas que buscam isso aumentou muito, e principalmente por causa de grupos na internet que advogam contra a prótese. A gente vê até alguns médicos colocando, não cirurgiões plásticos, são médicos de outras especialidades, colocando uma série de óbices em relação à prótese, né? Eu, particularmente, eu acho interessante o explante quando? Quando há uma inadaptação ao desenho e ao formato da mama, então esse é um caso clássico, e quando nós temos sintomas secundários muito clássicos, dor, contratura, que são sintomas que são relacionados diretamente à prótese. E a gente hoje tem algumas outras alternativas. Nós temos, por exemplo, as próteses que têm superfície mais lisa. Então, elas dão menor contratura capsular, dão menor reação inflamatória e, obviamente, vão dar menor possibilidade de explante, né? O que acontece muito das vezes é que as pessoas associam a prótese de mama a uma série de doenças. E até a fala de um colega, esses dias ele estava falando, olha, elas vão no cabeleireiro, passam formal para alisar, usam tintura, usam esmalte, comem alimentos processados e depois a gente acaba culpando a prótese por uma série de outros fatores, né? Uma das coisas que mais incomoda as mulheres é a tal da queda de cabelo, a associação de queda de cabelo com a, a, a prótese de mama. O que a gente sabe é o seguinte, as próteses, nós começamos a usá-las lá em 1959 e elas evoluíram bastante. Então hoje você tem um gel mais coesivo, quer dizer, esse gel ele não se dissolve no organismo. Eu, por exemplo, já tirei uma prótese que a prótese tinha dissolvido inteira, tinha infiltrado a mama e tinha até infiltrado os linfonodos na axila, ou seja, as ínguas debaixo do braço. Então esse é um caso clássico para a gente fazer o explante, mas era uma prótese muito antiga. As próteses mais atuais, elas têm uma superfície que ela é muito mais firme e tem um gel que é coesivo, ou seja, as próteses de excelente qualidade, de bons fabricantes, elas têm a menor possibilidade de que você tenha o extravasamento do líquido.
Quanto à superfície da prótese, isso é uma verdade, ela tem 148 componentes, alguns componentes em pequena quantidade, que são metais pesados, e há uma série de relação entre esses componentes e uma série de sintomas que a gente vê. Eu vejo muito, principalmente as pessoas com doenças reumáticas, as pessoas com problemas neurológicos, sendo levadas a fazer o explante. Então, é assim, se você tem uma artrite reumatoide, por exemplo, ativa, com uma série de sintomas e que você não consegue controlar com a sua medicação, eu acho que nesse caso o explante está indicado para você, porque nós temos uma doença ativa, sem o controle com a medicação, e nós temos um fator que é a prótese de mama. Não que ela cause, mas é um fator importante. O que a gente tem que sempre levar em consideração é que quando nós vamos colocar a prótese, nós vamos precisar antes da autorização do seu médico. Por exemplo, se você tem uma esclerose múltipla, obviamente você não vai poder colocar essa prótese se o seu neurologista não autorizar. E se a sua esclerose múltipla for ativa, e até eu, como cirurgião plástico, vou aconselhá-la a não colocar, porque é um fator a mais para desencadear o fator inflamatório, que é a reação autoimune que leva você a ter uma esclerose múltipla, né? O que a gente vê hoje são grupos muito engajados no explante. Nos Estados Unidos, esses grupos têm um mecanismo secundário, que são os ganhos financeiros da ação que eles movem contra os fabricantes e contra os médicos em si, né? O que você precisa fazer é estar bem orientada, saber os riscos e complicações e receber essas orientações por escrito, né? Teve uma complicação, teve uma indisposição a essa prótese, nós temos alternativas. Vou contar um dos casos, por exemplo. A gente usa muito hoje as texturas mais finas, as microtexturizadas ou as próteses com texturas mais lisas. Essas próteses, elas dão muito pouco reação inflamatória e elas formam muito pouco cápsula. Essas próteses, por exemplo, têm uma adaptação melhor. Mas eu recebi, por exemplo, esses dias uma cliente que já estava com 6 anos de prótese e que tinha dor. Ela reclamava dor na prótese. E essa prótese estava relacionada com a superfície da textura da prótese. Nós trocamos por uma microtexturizada e essa prótese parou de causar dor nessa paciente, porque ela não queria ficar sem a prótese, que é um dos problemas. O problema do explante é que depois nós vamos ter uma mama que realmente fica muito apagada, né? Então a gente perde o contorno, perde o desenho e essa prótese acaba ficando, essa mama acaba ficando muito plana, né? Então, assim, o que eu vejo hoje no explante? O explante tem indicações precisas, ele está cada dia mais sendo procurado, por uma série de fatores. Um dos fatores é que a pessoa não se adaptou à prótese, ou seja, ela não quer mais ter um desenho de mama como ela queria ter há 5, 10 anos atrás, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer o explante. E aí, no explante, e isso é uma pergunta muito que se faz muito frequentemente, é como que é feito o explante? O explante na mama, da prótese da mama, ele é um procedimento que a gente faz retirando a prótese e, quando possível, a cápsula. Quando a cápsula é firme, ela é grossa, nós removemos essa cápsula também. Quando ele está colocado debaixo do músculo, junto às costelas, a gente faz um tratamento dessa cápsula, que pode ser com o uso de ácidos. Então, você fulgura essa cápsula, então ela acaba retraindo toda e você consegue removê-la sem precisar fazer o trauma, que é o trauma de uma retirada da prótese, né? Eu respeito muito os grupos que não querem colocar prótese, mas eles precisam respeitar também as pessoas que precisam de prótese. E esses dias eu recebi um caso muito interessante. A paciente ia fazer uma mastectomia.
o que nós temos de alternativas para reconstruir pós essa mastectomia? O uso da prótese de mama. Quer dizer, nós usamos pós um câncer de mama para reconstrução uma prótese de mama. Então, a prótese de mama tem o limite da sua segurança. Nós temos 2 casos apenas que nós temos que levar em consideração. Nós temos que levar em consideração o linfoma de células gigantes anaplásica e os casos de extravasamento da prótese. Nesses casos, nós precisamos realmente remover a prótese, porque nós não sabemos ainda se o ALCL é causado pela prótese ou se ele é causado pelas bactérias que tem em volta da prótese ou pela conjunção dos fatores. Então, nesse caso, a indicação é o explante também. Não adaptou com a prótese, está sentindo algum sintoma, está sentindo dor, está sentindo algum outro problema, está te incomodando, faça o explante. O explante em si é um procedimento simples. Nós não precisamos apenas entrar numa guerra, né? Põe, não põe, porque as pessoas precisam ser orientadas. Eu vi uma live esses dias, e um médico não cirurgião plástico, ele não tem nenhuma experiência em cirurgia plástica, muito menos em prótese, falando que depois de 2030 ninguém mais vai colocar prótese de mama. Eu acho que nós vamos evoluir e nós vamos acabar tendo cada dia próteses menos inflamatórias e que tenham a melhor adaptação aos tecidos. E é isso que a gente tem hoje com as próteses. Nós temos uma melhor adaptação com as próteses. O que acontece, Mari, é que as pessoas acabam colocando a prótese e esquecem que a prótese precisa de cuidados. A prótese precisa ser avaliada. É muito comum, e às vezes eu recebo pacientes depois de 15, 20 anos que colocaram a prótese. Eu falei assim, mas aonde você esteve nesses tempos todos? Ah, doutor, esqueci. Ah, não sei. Então é assim, colocou a prótese, você precisa passar no seu cirurgião plástico todos os anos. Você precisa fazer um ultrassom de mama. Hoje, eu mesmo no consultório, já faço o segmento com ultrassom no próprio consultório, né? Se eu tenho dúvida, eu peço uma ressonância nuclear magnética. Se for o caso, nós vamos pedir uma mamografia digital, né? Então, esses são detalhes muito importantes. Então, o que há em relação aos explantes são grupos muito bem instrumentalizados numa guerra contra a prótese, né? Isso a gente vê muito nos Estados Unidos, tá? E a gente vê hoje que nós temos mais de 88 milhões de pessoas com prótese de mama hoje no mundo, né? E os casos de linfoma de células anaplásicas não é um número tão assustador. Então, a relação direta com a prótese, nós temos que pesquisar isso um pouco mais, né? Especialmente nas doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, né? Então, assim, você tem uma doença inflamatória ativa, a indicação é não coloque a prótese. Você já tem um processo inflamatório, vai ter a prótese para ter outro processo inflamatório e tem a adaptação à cicatrização. Então, isso é uma indicação clássica a não se colocar uma prótese, né? Agora, os explantes em si, eles estão relacionados e eles estão diretamente relacionados às pessoas que não têm adaptação à prótese. E isso acontece. A gente vê casos em que as pessoas não se adaptam à prótese, quer seja o tamanho, quer seja o formato, quer seja com a presença de alguns sintomas, como, por exemplo, dor, que é uma coisa muito comum. Elas acabam reclamando que tem dor com essa prótese. E eu já tive um explante por um motivo muito sugêneres. Ela não conseguia mais dormir de bruço. Então, existem casos que está bem indicado, o explante está absolutamente indicado, que são os casos de inadaptação. Quanto à guerra entre colocar, não colocar, explante, não explante, é uma questão simples. Nós temos hoje poucas alternativas a se fazer um volume da mama, a não ser a gordura do próprio organismo e a prótese. A gordura vai acabar sendo reabsorvida, mesmo que ela seja colocada dentro do músculo,
né? E a prótese é um corpo estranho, né? Então, esse corpo estranho, ele pode fazer reações inflamatórias no seu corpo. A gente não tem estudos mostrando isso claramente, que haja uma relação direta entre um fator e outro, mas a gente observa muito claramente que as pessoas acabam aumentando e elas acabam ficando, saem da sua rotina e acabam ficando muito ansiosas com essa prótese. Não adaptou com a sua prótese, não tem adaptação. Tem algum sintoma? Vamos examinar, vamos fazer o controle e se for um fator que esteja relacionado à prótese, vamos retirar a prótese ou trocá-la. Mas hoje nós temos a alternativa. Quanto mais rugosa e quanto for mais áspera a superfície da prótese, mais reação inflamatória ela produz. Por isso que as próteses, por exemplo, as de poliuretano, que é uma espuma, elas ficam mais fixas na posição, porque ela forma uma maior contratura capsular. E hoje nós temos próteses com superfícies mais lisas. Essas próteses são de superfície menos rugosa e elas fazem menor reação inflamatória. Doutor, você acha que também pode ter uma causa psicológica pelo fato de ver tanto nas redes sociais, nesses grupos, as mulheres acabam se sentindo influenciadas? Existe sim. Isso é uma coisa muito interessante. É aquilo que eu conversei com você, né? Elas fazem alisamento de cabelo, usam formal, usam esmalte, usam uma série de produtos e aí depois a coitada da prótese paga o pato, né? Mas hoje é uma influência muito grande. E essa influência, ela precisa ser medida. E o cirurgião plástico tem que analisar com calma com a paciente se aqueles sintomas estão relacionados com a prótese de mama ou são sintomas que sejam de alguma doença sistêmica, né? Então, hoje, do ponto de vista prático, a gente tem doenças sistêmicas e relação com prótese, a gente ainda não tem uma certeza absoluta. Nós temos o ALCL, que é o linfoma de células gigantes anaplásicas, e nós temos alguns casos que são relacionados a seromas e a formação de contraturas capsulares. Nesses casos, a gente tem que ver o que causou a superfície da prótese, a técnica de colocação ou se é uma adaptação da pessoa a essa prótese em si. Então, existe inadaptação à prótese. Não é todo mundo que colocou a prótese que vai ter uma boa adaptação e vai conseguir manter essa prótese. Não conseguiu manter, teve dor, teve sintomas. O que a gente tem que fazer? Nós temos que remover essa prótese. Então, o explante tem indicações muito grandes. Agora, sobre a pergunta, sim, há uma grande influência desses grupos, né? Esses grupos, nos Estados Unidos em especial, eles são grupos que causam um certo clamor, porque lá existe uma coisa que é a chamada justicialização. Então, o que acontece? As pessoas, por exemplo, isso aconteceu em São Francisco, né, em 1985, duas mulheres que tinham doenças inflamatórias que não tinham relação com prótese de mama, geraram uma comoção nacional tão grande que nós tivemos uma suspensão do uso de prótese nos Estados Unidos. Não sei se você lembra dessa polêmica, mas tudo começou com duas mulheres, uma tinha esclerose múltipla e a outra tinha artrite reumatoide, e elas relacionaram a prótese de mama. Aí foram num clínico que não tinha nenhuma experiência com prótese de mama, e esse clínico falou que com certeza era a prótese de mama. Coincidentemente, todas as duas tiraram as próteses e todas as duas continuaram com as suas doenças inflamatórias porque elas não tinham relação com a prótese. Mas nós já tivemos essa polêmica. Hoje nós não temos mecanismos fora a gordura do próprio organismo para dar volume na mama. Então, a ciência está evoluindo.
as próteses estão evoluindo e provavelmente nós vamos ter cada dia próteses melhores, cada dia próteses mais seguras e cada dia próteses com menores capacidades de fazer reações inflamatórias, né? Então, o que nós temos hoje é que o que nós temos em mãos, o que nós temos de disponibilidade. Outra discussão muito grande é sobre a indústria da beleza e a obrigação da mulher em ter prótese. Isso também é uma coisa que não existe, porque a indústria da beleza nem fala em próteses grandes, né? Quando você vai ver os desfiles dessas marcas famosas, a gente não fala em próteses grandes, né? E hoje no Brasil em especial, principalmente nós que usamos o protocolo R24R, que é um protocolo de recuperação rápida, nós usamos na maior parte dos casos os critérios que foram propostos por um americano que é o Adams, que são próteses bem adaptadas ao desenho corporal da pessoa. Então, nós temos assim um desenho corporal compatível com a prótese. Nós temos com isso resultados muito engrandecedores e o que nós precisamos é fazer controle. Então, assim, o cabelo começou a cair, você começou a ter dor na axila, começou a ter dor na mama, a primeira coisa que você tem que ter é pegar seu telefone e marcar com seu cirurgião plástico. O cirurgião plástico que colocou a sua prótese. Uma outra coisa muito interessante é quando você coloca a prótese é igual um carro. Então você precisa fazer o controle dela. Então você tem que ter o controle do fabricante, o controle do lote, o controle de como ela foi colocada. Então isso você já sai da cirurgia, o cirurgião já faz para você todo esse schedule do que foi feito, como foi a técnica, como foi colocada, qual a prótese que é, em que sítio que ela está. E aí fica muito mais fácil e mais simples o controle e a evolução. Então, assim, existem casos específicos em que nós vamos fazer explante, principalmente os casos que envolvem prótese dor, tá? Isso está relacionado em especial às próteses que tenham superfícies mais rugosas, isso acontece sim. Então, nesses casos, nós precisamos ter o cuidado de indicar para essa pessoa que nós precisamos trocar por uma prótese de superfície mais lisa ou que nós não podemos manter essa prótese. As pessoas que tenham doenças reumatológicas ou que tenham doenças autoimunes, tem prótese? Se o seu clínico, se o seu reumatologista, se o seu neurologista recomendou, faça o explante. Porque a prótese também é um mecanismo inflamatório, né? Doutor, você acha que as próteses de poliuretano são mais inflamatórias? As próteses de poliuretano, elas são extremamente adequadas e são muito utilizadas. E eu tenho uma experiência grande em próteses de poliuretano, porque principalmente quando eu recebo pacientes que vêm de fora do Brasil e que vão trocar prótese, elas geralmente têm próteses imensas. E essas próteses colocadas submuscular, você perde, o músculo se atrofia. Então você perde a capacidade de usar o espaço submuscular. Agora mesmo teve um congresso grande na Espanha, patrocinado por um dos fabricantes de próteses, em que está se discutindo onde colocar esse sítio de colocação de prótese. Então, a prótese de poliuretano ela é muito interessante e muito indicada quando a gente precisa fazer uma colocação de prótese submamária, ou seja, debaixo da mama. Então, ela fixa melhor, ela tem uma posição que ela fica mais adequada, ela roda menos e a gente tem um resultado mais duradouro. E hoje já existem no mercado e já está praticamente autorizado para uso a prótese de superfície dupla, o que é muito interessante. A base dela é de poliuretano e a superfície é de uma outra textura. Assim ela fixa na posição e não forma a contratura que é o que o poliuretano forma sobre a mama. Então, nós estamos evoluindo bastante e para cada caso nós podemos escolher
a prótese mais adequada. Então, se você já tem uma pequena queda de mama, não chega a ser uma ptose grande, você pode fazer uma mastopexia interna e usar a prótese com dupla superfície. Mas e por que a prótese com dupla superfície, ela não causa inflamação, sendo que ela é poliuretano embaixo e o que muda tá embaixo e não tá em cima? Sim. O objetivo dela é outro, Mara. O objetivo dela é que a superfície de baixo, sendo de poliuretano, ela fique fixa e ela não rode e ela não caia. Então, ela literalmente ela se fixa naquela posição graças à espuma do poliuretano. E a textura por cima permitir que ela fique mais suave ao toque. Então, o objetivo dela é fixação no tecido profundo e ficar mais suave ao toque no tecido superficial. Entendi. Obrigada, doutor. Uma menina perguntou se a cirurgia de explante mamário ela é mais cara que uma prótese de silicone. Vai depender um pouquinho de como ela colocou essa prótese. Então, um explante mamário numa prótese que é colocada debaixo do músculo é uma cirurgia mais demorada e uma cirurgia mais requintada. Esses dias eu recebi um caso de uma paciente que levou, não fui eu que fiz, foi um outro colega, um excelente cirurgião, ele levou 8 horas para fazer o explante mamário, porque Nossa. era uma prótese submuscular. E ela então estava aderida ao músculo peitoral maior, então foi mais difícil remover. Existem técnicas, tem alguns autores argentinos que estão preconizando a gente utilizar, em vez de fazer a remoção da cápsula da parte posterior, que é muito difícil, porque está grudada nas costelas e nos músculos intercostais, a gente faz nessa região, a gente passa um ácido e esse ácido faz com que essa cápsula ela sofra uma atrofia e nós não precisamos para isso fazer toda a enucleação. Os grupos mais radicais dizem que quando você faz um explante, você precisa remover toda a prótese e toda a cápsula. Isso é uma verdade relativa, porque a cápsula ela acaba incorporando um pouquinho da superfície do silicone. E isso é muito verdade nas próteses muito antigas. As próteses muito antigas, que tinham superfícies mais lisas, essas próteses, certamente elas tinham extravasamento do silicone. Então, nesses casos, nas próteses mais antigas, o interessante é, além de tirar a prótese, você tirar a cápsula também. A gente faz encapsulectomia, ou seja, retirar a cápsula, como se fosse, vamos usar um exemplo de você tendo uma laranja, a prótese são a parte interna, os gomos, e a cápsula é a casca. Então, nós temos que retirar tanto os gomos, que é a prótese, como a casca, que é a cápsula. Obrigada, doutor. Em relação ao explante, ele pode ser usado só para tratar uma doença, uma possivelmente doença, ou ele também pode ser feito, por exemplo, em uma cirurgia de mastopexia. Vamos supor, a paciente já tem a prótese, a mama caiu. Ela retira essa prótese através de um explante e depois de um ano, ou o tempo necessário que é para essa recuperação, ela coloca a prótese. Isso faz com que fique melhor o resultado da mastopexia? Isso a gente observa, em especial, à medida que as pessoas envelhecem. Então, isso de ter que trocar de próteses, que é uma obrigatoriedade de tempos em tempos, as pessoas acabam cansando. Então, eu recebo muito paciente na faixa dos 60, 50 anos, que querem remover a prótese e fazer uma mastopexia. Elas optam por ficar com uma prótese, com uma mama pequena, mas para ficar sem a prótese. Então, isso a gente tem observado bastante, tá? Em especial nas pessoas na faixa dos 50, 60 anos que não querem mais prótese. E até já curtiram sua prótese, né? Esses dias eu recebi uma paciente, ela já tinha 30 anos de prótese. Falei assim, doutor, o que eu tinha para aproveitar da minha prótese, eu já aproveitei. Agora eu vou ficar sem, porque eu não quero mais trabalho com a minha prótese e eu já estou feliz com
com a prótese e agora vamos retirar e fazer só uma mastopexia. Uhum. Doutor, e também a mulher que deseja ter bebê, ela pode fazer um explante da prótese para a mama não cair tanto durante a gravidez? Não, não há necessidade de fazer o explante para quem vai vai ter uma gestação. O que acontece é o seguinte, quando você coloca uma prótese e você é jovem, você tem que lembrar, nós vamos ter a gravidez, vamos ter o efeito da gravidade, então nós vamos ter alteração dessa mama como um todo. Agora, depende muito de onde ela colocou a prótese. Se essa prótese, por exemplo, está submuscular, debaixo do músculo, ela nem tem contato com a mama. Então, é só cuidar bem, não engordar muito, manter um sutiã de manutenção durante a gestação. Logicamente, algumas mulheres, durante a amamentação, a mama desenha muito, aumenta muito de volume. E às vezes há um pouquinho de queda. Mas aí você tem o primeiro, o segundo filho, e aí a gente resolve isso fazendo uma mastopexia e ajustando o tamanho. Mas remover a prótese para amamentar não há uma necessidade. Uhum, obrigada, doutor. A paciente, ela pode escolher a textura da prótese? Por exemplo, ela diz, doutor, eu quero uma prótese lisa ou uma microdermabrasiada, que elas são menos inflamatórias? A gente faz essa escolha baseando aonde nós vamos colocar e o volume. As próteses mais lisas e menos texturizadas, elas são melhores e elas fixam melhor quando a gente coloca elas debaixo do músculo ou em dual plane. Elas são próteses que elas fixam menos quando elas estão submamárias. Então, poliuretano, as texturas maiores para os casos que a gente chama subfacial ou submamário, e as microtexturizadas e as lisas para submuscular ou dual plane. Teve uma pergunta muito interessante sobre o diabetes e a prótese de mama. Não existe relação entre piora do quadro do diabetes e prótese de mama. Tem um estudo muito interessante, o pessoal da Universidade da Pensilvânia estudou pacientes diabéticas com prótese de mama e não achou nenhuma relação entre a piora do diabetes em si, necessidade de mais insulina, dificuldade de controle e prótese de mama. Esse é um estudo bastante interessante e deixa a gente bem mais seguro. O diabetes em si torna a cirurgia um pouco mais cuidadosa. Por quê? Porque o diabetes, nós temos que ter mais controle, nós temos que fazer um controle maior de infecção no pós-operatório, nós temos que usar um controle maior da insulina depois da cirurgia, nos primeiros 7 dias em especial, mas ele não descompensa a parte da patologia em si. Como que é a cicatriz desse explante? Bom, o explante vai depender muito da onde está o explante. Geralmente, nós conseguimos fazer o explante pela mesma cicatriz que nós colocamos a prótese, ou seja, no sulco da mama, tá? Ou na pele areolar. No entanto, quando nós vamos associar o explante com uma mastopexia, aí nós vamos usar a técnica do short scar ou a técnica IL para a gente poder fazer isso. Uhum. Em relação também ao resultado da mama, ela fica igual uma prótese de silicone ou ela fica diferente quando é feito o explante? Porque muitas mulheres, né, fazem o explante achando, bom, minha mama vai ficar tão bonita sem o silicone, mas às vezes não, né? Na realidade é assim, na hora que a gente fez o explante, eu tenho essa pergunta, eu sempre faço no consultório. Quantos anos vai ter a sua mama quando você tiver 50 anos? Você vai ter 50 anos, a sua mama vai ter 50 anos. Então, se você fizer o explante, vai ser uma mama de uma moça de 50 anos. Então, nós vamos precisar fazer uma mastopexia ou nós vamos precisar fazer a transferência de gordura para a gente conseguir um pouco de volume, tá? O que a gente observa é que, como no Brasil não existe aquela cultura de próteses excessivamente grandes, essa pele, esse tecido acaba retraindo bem e evoluindo muito bem na maioria dos casos.
exceto aquelas que têm muito estrias ou tenham próteses muito grandes. Nesse caso, a gente já recomenda, faça o explante e faça uma mastopexia, porque senão você vai ficar com literalmente uma mama totalmente murcha e caída, né? Uhum. E vamos supor assim, quem fez o explante não gostou do resultado e futuramente quiser colocar uma prótese de silicone novamente, é possível? E isso acontece. Não só é possível, como acontece. Eu tenho uma paciente que é muito interessante, ela tem uma vida sexual ativa, ela já tem 68 anos, e ela falou, doutor Ricardo, eu acho que eu não quero mais ter próteses, porque eu não quero mais cuidar da minha prótese, eu não quero fazer ultrassom, mamografia, ressonância, eu quero ficar sem prótese. E não é que essa moça voltou para colocar a prótese de novo, ela falou assim, doutor, estava atrapalhando a minha vida sexual, o meu peito zerado aqui, eu quero uma prótese de novo. E aí nós colocamos uma prótese de novo, porque realmente ela falou que fez muita diferença na qualidade de vida dela. Uhum. Então vai muito além, né, uma prótese de silicone, né? Não é só a questão da mulher, da estética da mulher, mas é da vida dela, né? A mama, né? A beleza da mama tá muito ligada à sexualidade. Tanto que as meninas, quando tem lá seus limõezinhos e colocam o seu, o seu silicone, é uma mudança de vida, né? Acho que é uma das melhores sensações dessa fase da vida. Na realidade, ela está diretamente relacionada a bem-estar também, né? Então, a prótese de mama é a alternativa que nós temos hoje, né? Que nós para fazer um desenho de mama. Então, é uma alternativa válida, é uma alternativa necessária, ela faz muita diferença na vida de muitas mulheres e, infelizmente, em alguns poucos casos, muito poucos casos, eu estava revisando esses dias a LCL, que se relaciona à prótese de mama, provavelmente as bactérias da superfície, o número é muito pequeno. Então, assim, vale a pena? Vale a pena, sim. Tem boas indicações? Tem excelentes indicações. Não teve adaptação? Vamos fazer o explante, né? Mas não precisa ficar nessa absolutamente neurose que os grupos tentam passar, né? Então, assim, aquele médico que nem é cirurgião plástico e que falou que em 2030 ninguém vai colocar prótese de silicone, eu acho pouco provável que daqui a 7 anos nós vamos estar colocando mais prótese de silicone do que nós colocamos hoje, né? Então, assim, prótese de silicone envolve cuidados, envolve um estudo adequado, ou seja, você precisa fazer seu ultrassom, precisa ir no seu mastologista, precisa passar no seu cirurgião plástico, porque algumas pessoas põem a prótese de silicone e esquecem do seu cirurgião plástico, né? Então, tem que passar no cirurgião plástico, tem que fazer seu ultrassom de mama, tem que fazer seu segmento, né? E, em especial, isso é uma recomendação àqueles que estão nos assistindo, mas são aqueles que têm próteses muito antigas. Por quê? Porque essas próteses elas não eram coesivas, o gel ele era um gel que tinha capacidade de difusão, a superfície era uma superfície com uma cápsula muito fina. Então, nesses casos, eu acho que vale a pena você fazer o controle e, se você está feliz com o seu volume, com o seu tamanho, trocar a prótese de mama. Uhum. Obrigada, doutor. Em relação à reconstrução dessa mama no explante, é preciso uma grande quantidade de gordura, né? Porque é feita uma lipoenxertia nas mulheres que têm a mama mais murchinha, né? E sobre essa questão, né? Assim como envolve o bumbum, quando é feita uma lipoenxertia, essa gordura é mais facilmente reabsorvida na mama? Ou existe algum cuidado especial? Como que funciona? Quando a gente vai fazer a transferência de gordura para a mama, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita dentro do tecido mamário e até a gente randomiza e marca as áreas 1, 2, 3 e 4,
né? Ou nós podemos, quando a gente vai fazer uma reconstrução pós um explante, colocar um volume maior de gordura dentro do músculo peitoral. Então, a gente transfere essa gordura para o músculo peitoral. Ela tem dois benefícios, além de volumizar, ela estimula a regeneração desse músculo. Então, a gente ganha resultado a mais longo tempo. A gente sabe disso, tem até um americano que foi um dos primeiros que propôs essa técnica, o Dr. Coleman, que os resultados a longo prazo, eles se mantêm. Então, se você coloca volumes, principalmente se você coloca essa gordura dentro do músculo, você consegue resultados que se mantêm. E você consegue transferir entre 100 a 200 ml em cada mama, com uma relativa tranquilidade, desde que nós tenhamos área doadora, né? Não adianta ser magrinha demais e nós não temos gordura para transferir para essa mama. Obrigada, doutor. Aqui teve uma pergunta que eu achei bem interessante e não sei se é possível. Já que as próteses de poliuretano são mais inflamatórias, injeção de diprospan no pré-operatório seria uma boa alternativa para reduzir a inflamação? O diprospan é um corticoide e ele está indicado para doenças inflamatórias. Você colocar a prótese poliuretana e usar o diprospan, eu não vejo essa rotina na maior parte dos casos. Eu, particularmente, não utilizo. Mas diprospan é muito legal, por exemplo, quando você vai fazer uma harmonização facial. Então, você coloca volumes, você desenha a sua região malar, desenha a sua maxila, faz lábio, e aí você usar o diprospan é muito interessante porque diminui a capacidade inflamatória. Então, eu uso de rotina nos casos em que a gente vai fazer a harmonização facial e não uso de rotina nas próteses de poliuretano. Perguntaram também se é usado algum dreno no explante. Isso é muito interessante. O explante é assim, depende do volume da prótese. Se a prótese for pequena, você pode fazer uma técnica que foi proposta por um cirurgião até aqui de Campinas, o Dr. Baroldi, que você vai fechando esse espaço com alguns pontos internos e faz uma coisa muito interessante que você usa o bisturi elétrico para eletrocoagular essa superfície. Então, ela acaba se aderindo. Então, se é uma prótese pequena, você não usa o dreno. Agora, se é uma prótese grande e, em especial, se é uma prótese que está submamário, vale a pena usar a prótese e eu uso de rotina. Uhum. Em relação ao pós-operatório, como que é esse pós-operatório de quem faz o explante? Ele causa dor, causa incômodo? É diferente de uma cirurgia de prótese mamária? Ou é parecido com uma mastopexia? Ou com uma abdominoplastia, que é um pouco mais dolorosa? Tá. Então, se você tem um explante de uma prótese que estava debaixo do músculo, ele é mais dolorido. Algumas pacientes, inclusive, reclamam dos movimentos do braço nos primeiros 30 a 40 dias, né? A gente usa de rotina o taping, a gente usa de rotina o dreno e a gente usa de rotina uma faixa elástica. Aí o sutiã não funciona, aí precisa ser uma faixa elástica. Então você usa a faixa elástica, com 2 a 3 dias nós retiramos o dreno, é assim que diminui a quantidade de seroma, de líquido que a gente tem, a gente já remove esse dreno. Vamos manter o tape por 21 dias e vamos manter essa faixa elástica por um bom tempo, em média de 20 a 40 dias. Uhum. Mas por que no caso não se usa um sutiã e usa uma faixa elástica? Olha, usa a faixa elástica por baixo e pode usar o sutiã por cima para ficar bonita. Mas a faixa elástica é extremamente importante. Uhum. Pode ser feita um explante em L? Então, aí vai depender do tamanho da mama. Se você tem uma mama com volume maior e uma prótese muito pequena, não há nenhum problema em fazer esse explante com short scar ou com uma cicatriz em L. É perfeitamente possível. Até quem
tem um volume pequeno de prótese, a mama cresceu muito, é um caso muito indicado para fazer um explante, porque a gente faz uma mastopexia, reposiciona essa prótese e tiramos a prótese de mama. Uhum. Doutor, e no caso, o que seria considerado uma prótese grande? Ali uma seguidora, ela perguntou, porque falou que o volume, o resultado depende da quantidade de gordura, né? Do tamanho da prótese, desculpe. Então, é simples. Vá na frente do espelho, meça a lateral da mama. Essa é a lateral da mama, é quanto você vai ter de base de prótese. Então, se você tem 12 centímetros, nós vamos usar uma prótese que caiba nessa dimensão de 12. E aí vai depender do perfil. Nós podemos usar o moderado, o alto, o super alto. Então, quando você sai desse critério, que a gente chama critério de Adams, até depois, amanhã eu vou fazer um videozinho e vou postar como são esses critérios. São 5 critérios extremamente simples que você pode fazer na frente do espelho. Se você tem uma prótese muito grande que foge a esses princípios, aí a gente tem um trabalho maior para fazer o explante. Uhum. E no caso, a paciente pode vir a ter complicações nesse explante? Olha, a complicação maior no explante é a formação de seroma, ou seja, a formação de líquido e que demora a se resolver, tá? E existem complicações mais raras, mais graves, como, por exemplo, se você tem uma prótese debaixo do músculo, você pode, por exemplo, na hora de fazer o explante, ou tentar remover a cápsula que está aderida nas costelas e no músculo intercostal, pode ter o caso, até a gente viu recentemente um caso desse publicado na revista Plastic, de fazer perfuração de tórax, mas são casos bastante raros. Existem casos também muito raros também em que a prótese é tão grande que fez uma atrofia tão grande da pele que depois, se você não faz uma mastopexia, essa pele não se adapta, ela fica totalmente flácida ou ela pode até, além de enrugar e ficar totalmente dobrada, ela pode até perder vitalidade. No caso, acontecer uma E, necrose? exatamente, pode acontecer. Entendi. E pode ser recomendado uma recuperação com câmera hiperbárica nesses casos? Então, olha, na realidade é assim, todo retalho, então, retalho o que que é? É quando a gente tem um tecido e puxa ele para uma nova posição, ou a gente tira de uma área e transfere para outra área. Nesses casos, câmera hiperbárica está muito bem indicada. É um tratamento simples, a maior parte dos convênios autorizam. Cirurgiões plásticos hoje já têm câmera hiperbárica no consultório e ele facilita muito a cicatrização, diminui muito a reação inflamatória e facilita muito a oxigenação dos tecidos. E no caso da paciente que ela não ficou satisfeita com o explante, ela pode voltar a colocar o silicone um mês, 2 meses, 3 meses, uma semana? O caso mais rápido que eu tive foi 4 meses. Ela conseguiu ficar 4 meses sem prótese e depois colocou. Então, vai depender da capacidade cicatricial dela e da capacidade de adaptação do tecido. Se você fez uma cirurgia com uma grande retirada de cápsula e a cápsula era grossa e uma prótese grande, é melhor ter uma adaptação primeiro, que esse tecido retraia, que esse tecido cicatrize, do que você colocar uma outra prótese logo em seguida, porque nós vamos ter a dificuldade de cicatrização, né? Uhum. Doutor, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre explante? Eu acho que é interessante a gente conversar sobre explante de forma bem clara. Existem pessoas que não se adaptam à prótese. É um número pequeno de pessoas, tá? A prótese ainda é o melhor método para a gente desenhar a mama naquelas pessoas que não têm
ou que precisam fazer reconstrução, como no caso de um câncer, né? E tomarmos muito cuidado e observarmos claramente os estudos científicos para a gente poder claramente orientar. Não pode colocar, tem relação, não tem relação com alguma doença que você está tendo. Eu acho que até foi importante o doutor comentar sobre o câncer de mama, porque se a prótese de silicone fizesse tão mal, não seria usada para reconstrução mamária, né? Exatamente. E hoje, principalmente quando a gente faz quadrantectomia, que são ressecções menores de pedaços da mama, ou quando a gente faz retalhos do abdômen ou do dorso para reconstruir a mama, nós sempre utilizamos a prótese de mama de silicone de rotina. Então é isso. Muito obrigada, doutor, pelas perguntas. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, pode mandar pela caixinha de comentários que eu encaminho para o doutor. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil e também lá no YouTube, para meu nome e o nome do doutor, ou procurar sobre o explante, tá bom? Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite. Boa noite.